Para debater alguns dos temas que estão a marcar a atualidade, contamos com a presença habitual aqui às quartas-feiras de Horácio Piriquito. Horácio, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Falamos da natalidade, do apoio à natalidade, um tema agora novamente trazido pelo Executivo, um ano depois de Passos Coelho ter decidido que este era um tema prioritário para o Executivo. Eu acho bem, parece-me perfeitamente aceitável que seja um tema prioritário e que obviamente necessita do início de um debate muito mais profundo sobre esta matéria. De qualquer forma, não me parece que seja, enfim, a boleia destas ideias perfeitamente soltas que estão a sair e que há uma corrida nesta altura para que cada um dos partidos na esfera política apresentem as suas ideias, que se consiga, porque de facto, digamos que eu diria que teria que haver um quadro legislativo completo e não apenas ideias soltas. O que estamos a assistir, ainda na esfera partidária, como é evidente, com algumas sugestões que têm resultado de um lado ou do outro, são medidas completamente avulsas, são medidas basicamente financeiras, se quiser até de ordem fiscal, que são fundamentais, mas é evidente que nestas coisas também se coloca uma questão de organização social e muitas vezes o que parece é que é preciso uma melhor organização social, é preciso enquadrar todas estas coisas. O que vamos assistir provavelmente hoje à tarde no debate na Assembleia, que o PSD vai dizer que quer apresentar uma proposta em que os homens, quando forem pais, podem ter metade da jornada com 60% do salário. O Partido Socialista apareceu a introduzir neste debate a questão das 35 horas de trabalho semanal, que acho que é um claro aproveitamento político da situação. O PIC vem defender a universalidade dos abonos, o que é obviamente uma situação pouco aceitável, porque estamos a igualizar ricos e pobres, que foi uma das coisas que sempre se debateu desde o início e que devia ser evitado. Depois aparecem coisas mais ou menos absurdas, e peço desculpa, como por exemplo os verdes a dizerem que uma contribuição poderia ser a atribuição de tablets gratuitos com e-books para os alunos nas escolas em vez dos livros em papel. E portanto estamos num terreno de vale tudo. As pessoas estão a tirar propostas completamente soltas, sem nenhum enquadramento no geral, e penso que é esse enquadramento e essa produção legislativa que terá que acontecer para que as coisas fiquem razoavelmente uniformizadas. Acho que isto está a ser feito muito em cima das eleições, digamos assim. Era isso que eu lhe queria perguntar, o timing escolhido para apresentar estas propostas. Parece-me que obviamente tem a ver com as eleições, são questões sociais, são questões sensíveis para as pessoas e todos os partidos gostam de fazer boas performances nesta matéria. E, portanto, parece-me que mesmo da parte do Governo, se quiser, lançou para a opinião pública um tema que não direi que distrai, estaria a ser injusto, como é evidente, mas é óbvio que provoca um debate na sociedade que deixa tempo. Tem que sensibilizar. Repare, este debate é fundamental, não é? Portugal é o país que tem a taxa, já toda a gente disse, tem a taxa de natalidade mais baixa da Europa. Já se pergunta hoje na imprensa em 2060 quem é que vai trabalhar, porque não há gente para trabalhar, não é? Porque as pessoas vão envelhecendo e, portanto, nessa altura já não deverei cá estar. E, de facto, acho que é uma situação que tem que se colocar, principalmente quando Portugal é um dos países da Europa que tem mais dificuldades nesta matéria. Há outros países também com dificuldades, é um fenómeno à escala europeia, enfim, em que escaparão mais ou menos, diria, a Irlanda e a França, porque tomaram iniciativas noutras alturas e conseguiram alguns resultados, mas de facto a Europa é um país, é um continente, ou um espaço, se quiser, bastante envelhecido, e é um problema que se coloca a todos os países. Nós temos que ter mais crianças, temos que fazer mais filhos, não é? E, portanto... Mediante estas propostas apresentadas pelo Executivo, nomeadamente pelos partidos da maioria, PSD, CDS, PP, parece-lhe, há pouco falava em medidas avulsas, mas parece-lhe que estas medidas em concreto podem ser o início, pelo menos, de um caminho para o incentivo à natalidade? Repare, todas as medidas são sempre um início, como é evidente. Mas este será um bom início? É um início razoável, pelo menos permite o debate e já está a permitir, não é? Como é evidente. Agora, se as pessoas vão gostar ou não, é evidente que do lado de quem é atingido, salvo seja, por estas medidas, pode haver uma situação desconfortável, em que é evidente que a pessoa passa a ter o direito de ficar em casa, trabalhar meio-dia, mas também reduz o salário. E, portanto, a segunda parte já não é agradável. O agradável seria ficar em casa meio-dia e receber o salário por inteiro. Agora, o debate... Mas estas medidas, por exemplo, aproximam-nos de medidas de outros países, nomeadamente países que estão em melhor situação. Não falo da Alemanha, que tem uma situação muito melhor, mas de outros países europeus que têm melhores condições. A questão que se coloca, e eu referi isso um pouco no início,
penso que tem mais a ver com algum enfoque. Nós, neste início de debate, estamos a colocar mais em matérias de ordem económica e, se quiser, fiscal, números, estamos a entrar do que social. numérica, do que social. Por exemplo, é evidente que tudo tem impacto económico e financeiro, mas, por exemplo, uma das coisas que, de facto, prejudica bastante as pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos, se quisermos, enfim, pormenorizar uma coisa ou outra, é aquele horário típico da saída das creches ou dos colégios, que é, segundo no tempo dos meus filhos, era às 4h30 da tarde. E, de facto, não faz muito sentido que os colégios, a partir das 4h30 da tarde, 16h30, comecem a cobrar à hora pelo tempo que as crianças ficam mais tempo. Sobretudo se os pais não puderem sair a essas horas. Mesmo, como é evidente, ninguém consegue sair, muito menos chegar ao colégio às 4h30 da tarde. Já não digo sair, porque às vezes os bancários têm essas horas e pessoas que trabalham por turnos podem conseguir. Mas o que é facto é que há coisas deste género, não é? Há pormenores deste género que acabam por descompensar todo o sistema e, portanto, estar apenas a falar em questões meramente financeiras e fiscais, quando é mais um problema, também é um problema de organização social, penso que é mais importante. E para onde é que o Executivo, os partidos da maioria, deveriam começar a debater? Deviam começar a debater exatamente por aí, por encontrar um quadro legislativo mais abrangente, isto tem sempre muito palavreado, como é evidente, mas que enquadrasse as coisas todas umas nas outras. Mas em termos de medidas concretas, o que é que lhe parece que seria essencial? Isto que eu lhe estou a dizer é facilitar a vida das famílias, especialmente nos centros urbanos, não é? Facilitar alguma disponibilidade das pessoas para darem assistência aos filhos. Há algumas ideias concretas, mas que têm muito a ver com o momento que estamos a viver agora, que são, eu não diria que são conjunturais, mas que não sei se são aplicáveis depois no tempo, como por exemplo aquele pormenor, salvo seja, que o Governo refere, que até os avós acima dos 55 anos, com crianças até aos 12, podem também ter vantagem no sentido de poderem ajudar na criação dos netos. Bem, lá está, aqui já começamos a estar num terreno mais de organização social, embora tenha consequências económicas e fiscais. E, portanto, eu penso que é muito mais por aí, é mais numa organização social que depois traz as suas consequências financeiras e fiscais do que começar ao contrário, porque se começamos com medidas avulsas, vamos reduzir o horário para 35 horas. Bem, isso é um assunto que não tem muito a ver com a natalidade, independentemente de ter, obviamente, intersecções, se quiser, evidentes. Isso é outra questão. Isso é uma questão que tem a ver com a função pública e, portanto, não tem muito a ver com isto. Agora, o que eu repito é que hoje à tarde vamos assistir, com certeza, no Parlamento a um debate em que vão ser tiradas medidas para o ar, dá-me a ideia que os partidos andam todos à pressa a tentar descobrir e inventar medidas que possam, para se mostrarem ativos durante o debate, porque, de facto, não quero, obviamente, ridicularizar, muito longe disso, mas apresentar-se hoje à tarde no Parlamento como solução para o combate à natalidade, a oferta de tablets gratuitos nas escolas com e-books em vez de livros escolares, é assim uma coisa que nos dá um pouco de vontade de rir. Eu peço imensa desculpa, não é? Ora, só para terminarmos este tema, qual será o maior entrave a apresentar essa reforma mais profunda, mais social no que toca à natalidade? Poderá ser uma questão cultural também das próprias empresas que o Executivo, em particular, não quer ferir? É uma boa questão. É evidente que as empresas lidam sempre com alguma dificuldade com estas situações. Isso é inegável, só quem não é empresário e não tem essas responsabilidades é que não entende isso. O impacto que tem numa empresa pequena, eu não falo sequer nas empresas grandes, que têm mecanismos de autossubstituição muito mais evidentes, mas pequenas e médias empresas, que é tipicamente a grande maioria do tecido empresarial português, nenhuma empresa sustenta ter 2, 3 pessoas, 4 grávidas, sem estar perante uma desorganização do trabalho interno. Isso acontece. E, portanto, essa é uma das questões que, de facto, nas empresas mais incomoda. Não quer dizer que as coisas não tenham que ser assim, como é evidente. Temos é que saber avaliar dos dois lados, porque, de facto, o lado empresarial é daquele de onde pode aparecer uma resistência muito, muito maior. Por outro lado, é evidente que depois entramos sempre, por mais que seja a reorganização, por mais que seja a produção legislativa mais correta e adequada, há um custo financeiro de todas estas coisas, como é evidente, não é? Quando se sugere que se aumente o abono, ou se retoma, ou se reponha o abono de família outra vez, para todas as pessoas, cada vez que nasce alguém, estamos a entrar no Orçamento de Estado. Portanto, é preciso perceber qual é o impacto que essa medida vai ter no Orçamento de Estado para depois ser compensada do lado da receita ou no corte de despesa noutra vertente qualquer, como sabemos, estamos com questões de problemas orçamentais grandes e de déficit orçamental ainda preocupantes e, portanto,
tudo o que sejam medidas de agravar o déficit orçamental, devemos ter algum cuidado, ou pelo menos têm que ser compensadas de outra forma. Por isso o que eu sugiro é que quem apresentar propostas que, e muito bem, tenham um interesse social de apoio a esta questão, façam ao mesmo tempo uma proposta para sugerir onde é que vão resolver o problema do lado da despesa ou da receita, conforme a intenção. Passando para o tema seguinte, que hoje aqui nos traz, falamos da TSU. O Governo quer baixar a TSU das empresas. Esta medida parece-lhe viável? Já não é a primeira vez, de resto, que é apresentada, desta vez com moldes diferentes, porque não sobrecarrega os trabalhadores. Olha, eu diria assim, esta medida de baixar a TSU para as empresas, a mim, parece-me inevitável e incontornável. Ou seja, visto do lado empresarial, é bom tentarmos perceber, obviamente que há opiniões contrárias, os sindicatos têm naturalmente opiniões contrárias, que hoje o custo do trabalho das empresas é mesmo muito elevado. O que significa que muitos empresários ou muitas empresas não criam de facto emprego, porque o custo do trabalho é insustentável. E, portanto, é bom aliviar essa carga do lado das empresas. Não estou de acordo pelo erro de falta de bom senso que aconteceu da primeira vez, em que se reduzia do lado das empresas e aumentava-se do lado dos trabalhadores. Isso é uma falta de insensibilidade política, social, como queira. E, de facto, o governo nessa altura teve a paga que merecia, digamos assim, e obviamente foi obrigado a recuar. Agora, se nós repararmos que a taxa social única hoje está nos 34,75%, em que o trabalhador desconta 11% e depois a empresa desconta 23,75%, ou seja, quase um quarto do salário é descontado em termos de imposto. Os sindicatos têm referido uma questão que matematicamente e à partida parece correta numa primeira análise, ou seja, se baixa a TSU, as receitas da Segurança Social podem baixar, mas isto é apenas numa primeira visão, porque se partirmos do princípio que esta medida está a ser aplicada no sentido de estimular a criação de emprego, é evidente que ao criar emprego está também a menorizar ou resolver essa questão, que não será no imediato, não reduz hoje e amanhã repõe esse valor. Agora, aquilo que eu gostava de transmitir de facto é alguma insensibilidade dos sindicatos, eles têm as razões deles, como é evidente, têm o seu modus faciendo há muitos anos, esta insensibilidade para perceberem que quem está do lado das empresas, eu estou do lado das empresas, se quiser, há uma dificuldade muito grande em gerar emprego, porque quando nós queremos admitir um trabalhador, e começamos a fazer contas, a brutalidade e até alguma injustiça em termos daquilo que o trabalhador, digamos, leva líquido para casa em função daquilo que a empresa paga, é enorme. E, portanto, torna-se um custo insuportável. As empresas fazem contas e dizem não podemos pagar. E, portanto, limitam a criação de emprego. Agora, estas coisas têm que ser politicamente corretas, têm que ser bem geridas e dá-me ideia. Mas só se poderá baixar o custo unitário do trabalho através por via fiscal? Não há outras formas para o fazer? Bagão Félix ontem falava numa certa obsessão por parte deste Executivo com a TSU. Não, repare, é evidente que há sempre muitas formas de chegar ao mesmo local, não é? Ao mesmo ponto. É evidente que estamos a partir e estamos a debater uma taxa social única nas empresas de 23,75%, que é muito elevado. Pode-se sempre dizer que o Governo tem outras formas, mas as outras formas também resultam um pouco e sempre do mesmo. É, por exemplo, do aumento da produtividade. Se aumentar a produtividade, tudo isto se começa a esbater. Agora, como é que se aumenta a produtividade? Aí temos uma discussão sem fim, não é? A qualificação, a capacidade tecnológica das empresas, a formação e, portanto, entramos numa pescadinha de rabo na boca. O que é certo é que tem que se começar por qualquer lado. Normalmente, quando se começa por qualquer lado, tem-se sempre logo as primeiras críticas, seja quem for, tem-se logo as primeiras críticas no sentido de criticar fortemente esta primeira ideia. Há um dado primeiro que é esse que estamos a discutir. Há uma proposta para baixar a TSU do lado das empresas. A mim parece-me bem. E acho que qualquer pessoa, enfim, com algum bom senso, não vou discutir a lógica dos sindicatos, que tem uma lógica, como sabemos, que é sua, que é diferente, que é legítima, que é democrática, como queira, uma empresa pagar 20, vamos arredondar, um quarto do salário, é a taxa social única paga pela empresa, é uma violência. E, portanto, impede a criação de emprego. E, portanto, nesse aspecto, os sindicatos continuam sempre a insistir na proteção daqueles que estão ou trabalhar, ou se quiser sindicalizados, que são cada vez menos. Mas não é isso que está em causa. O que é importante perceber-se é que, reduzindo a taxa social única, há de facto pode haver de facto uma maior motivação para que as empresas
cria mais emprego. Há uma maior disponibilidade para qualquer empresário pensar, bom, eu se calhar agora vou fazer umas contas e vou meter mais X pessoas, porque preciso delas para determinadas funções, não é? E pronto, este colete de forças que foi instalado é muito complicado e as pessoas muitas vezes não têm essa noção de, visto do lado da tesouraria das empresas, o que é chegar aos dias em que tem que pagar os impostos, em que tem que pagar a TSU, em que tem que pagar os salários, e depois se a empresa está em dificuldades e os mercados estão muito debilitados, é evidente que as coisas desequilibram-se com o tempo. É apenas isto. Horácio, esta notícia que falávamos agora da TSU vai de encontro ao relatório conhecido também pela OCDE, que Portugal é o 11º país com a tributação e despesas sociais sobre salários mais elevada da OCDE. Bem, isto vamos sempre parar ao ponto de partida. Nós somos um país com problemas orçamentais. Mas aí deixe-me só acrescentar, aqui Sim. não é uma questão apenas das empresas, também os trabalhadores são dos que mais pagam. Sim, não, eu não estava a pegar por aí. Eu estava apenas a dizer que nós temos um problema histórico acumulado ao longo dos anos, 20 anos, se quiser, de déficit orçamental, desequilíbrio das contas públicas e, portanto, esse déficit orçamental tem que ser financiado. E, portanto, o Estado só consegue financiar os déficits e as contas públicas de duas formas. Ou capta impostos sobre as pessoas e as empresas, ou pede emprestado e aumenta a dívida. Não há outra forma, eu pelo menos não conheço. E, portanto, se nós estamos com as contas públicas bastante equilibradas, hoje um pouco mais equilibradas, digamos assim, não de uma forma tão sustentada como gostaríamos, é evidente que, infelizmente, não gosta você, não gosto eu, porque também tenho que pagar os meus impostos, como é evidente, mas o que é facto é que é a realidade. Nós acabamos por ser sobrecarregados porque há contas para pagar. E quando o Estado precisa de pagar as contas, vai buscar o dinheiro aonde? Vai-nos buscar a nós aos bolsos, infelizmente. E, portanto, tudo o que me está a dizer parte, de facto, passa a redundância, desse ponto de partida, que é que temos as contas públicas desequilibradas, o Estado precisa de financiar, onde é que vai buscar? Aos salários das pessoas, aos impostos das empresas, para poder financiar. Portanto, isso é o reflexo da situação económica ou financeira em que o país está há 20 anos e que só poderá ser minimizado quando as contas públicas forem minimamente equilibradas, não é? Para que não seja necessário sobrecarregar tanto as pessoas. Agora estou convencido que vamos sofrer ainda alguns anos até conseguirmos lá chegar. Horácio, muito obrigada pelo seu Nada, comentário aqui obrigado nesta edição das 12.